Hoje eu estou soltando alguns vídeos na sequência sobre língua inglesa, e o primeiro, para quem não viu, veja aqui o vídeo anterior a esse é o segundo vídeo. Eu estou soltando logo na sequência. Eu soltei um às 6 horas e o outro às 6h10, e ainda vou soltar mais um às 6h20. Essa diferença de 10 minutos, quem estiver assistindo no tempo certo ali, né? Mas se você não estiver assistindo na ordem, assista o anterior a este. Montei uma playlist ali sobre língua inglesa. Esse já é o terceiro vídeo dessa playlist. Esse já é o segundo vídeo dessa playlist. Assiste o anterior, onde eu dou um panorama geral, onde eu apresento, na verdade, um panorama geral do que seja essa questão da língua inglesa, do curso de letras de língua português, curso de letras português e inglês aqui na PUC. Então essa é a continuação, tá bom? O que eu quero trazer nesse vídeo? O conteúdo em si da matéria que eu tive foi da matéria de, como que se chamava a matéria, que é onde que eu anotei, aqui. Língua inglesa em gênero da esfera intimista, foi uma disciplina do segundo período de letras, falei isso no vídeo anterior, dá uma olhadinha lá. O vídeo, tomar uma água. A matéria do primeiro período do curso de letras português e inglês, da língua inglesa, eu consegui equivalência, então eu não fiz essa matéria, mas fiz a segunda. Bom, então ao longo dessa matéria, a nossa professora, eu me enquadrei no nível de inglês intermediário, porque há essa divisão, e no vídeo anterior eu explico sobre isso também. Então a professora, a metodologia que ela adotou foi sempre passar uma questão teórica de algum tema da esfera intimista, né, da esfera de aplicação mesmo, pessoal, focado principalmente em gêneros textuais. Então essa disciplina teve esse objetivo de aplicação de gêneros textuais, que eu vou falar num terceiro vídeo quais foram os 3 gêneros textuais que nós aprendemos nessa disciplina, beleza? Mas, então a professora trazia um gênero textual, uma questão teórica sobre isso, depois ela aplicava jogos da metodologia que ela entendia da melhor forma, né, da melhor aplicação. Podia ser, agora não vou lembrar o nome dos jogos, mas eram jogos que buscavam interação entre o professor e o aluno. Então a gente tinha que interagir no celular, responder as perguntas que ela colocava como proposta, e a gente discutia sobre isso. Lembrando que nessa matéria ninguém falava em português, mesmo no nível intermediário. Eu não sei como é na turma de nível básico, mas no nível intermediário a gente tinha que se virar, tinha que entender o que a professora estava falando em língua inglesa. Claro que ela falava de um jeito bem pausado, tranquilo, até que a gente não tínhamos grande dificuldade de compreender. Inclusive a turma era bem pequena. A minha turma tinha, deixa eu me lembrar, acho que tinha 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas. Eram turmas bem pequenas, porque, como eu disse no vídeo anterior, as turmas eram divididas, né? Então os professores são 3 e eles fazem avaliação. Esse aluno, você tem que fazer uma provinha com um professor bem informal mesmo, e o professor vê o teu nível, se é básico, intermediário ou avançado. E a turma de letras português e inglês, ela não é tão grande assim, então acabam ficando alguns alunos na turma básica, na turma intermediária e na turma avançada. No meu caso não é avançado e também não é básico, é um intermediário. Consigo me comunicar minimamente, né? Porque tanto que eu consegui equivalência da primeira matéria de língua inglesa. Mas também não consigo falar como os alunos do avançado, que falam com bastante fluidez, eles têm bastante fluência para se comunicar, que não é o meu caso, com certeza. Beleza, então essa foi a metodologia que a minha professora adotou, então, de passar sempre uma questão teórica sobre um gênero textual, depois uma espécie de jogo para fazer um teste, né? E depois cada aluno tinha que fazer uma espécie de trabalhinho na sala mesmo, ou para a próxima aula, praticando uma oralidade em inglês diante da turma, ou sentado na sua cadeira, ou em dupla, tanto textual como oral. Então, de acordo com aquele conteúdo que a professora passou. Isso era praticamente aula sim, aula não, você tinha que pôr em prática isso. Eu gostei bastante, achei bem interessante. Então foram abordados esses gêneros textuais. Depois disso nós também aprendemos sobre o processo de formação das palavras em língua inglesa. Então o básico, assim, uma iniciação de morfologia, porque é uma disciplina específica de letras que inclusive eu não tive. Eu acho que é lá não me lembro de qual período, mas com certeza é do 4º para frente. Deixa eu ver até se eu não consigo abrir aqui para ver. Não vou ter acesso fácil agora aqui, mas morfologia, que é o estudo ali da palavra, da formação da palavra,
a gente aprendeu isso também bem basicamente. Então, os processos que a gente aprendeu foram os seguintes: derivação, derivation, blending, abbreviation, backformation, conversion, compounding, clipping, acronym, não sei se é assim que fala. E que mais? Teve outros aqui, mas agora eu não estou encontrando. Coinage. Eu acho que é isso. E aí eu quero dar um exemplo. A gente também aprendeu sobre os prefixes. Bom, os prefixes. In an affix that is placed before the stem of a word. Então, sempre nós tínhamos essa ideia do word form process, o processo de formação das palavras, e tinha então a questão teórica, tanto do prefixo, e tinha os exemplos, e a gente tinha que explicar isso. Então, tinha os conversion também, que é quando se converte, por exemplo, verbo para substantivo, adjetivo para substantivo e assim por diante. Noun to verb, verb to noun, adjective to noun, adjective to verb. Tinha um outro processo de formação que é o, deixa eu ver se eu consigo falar isso, parasyntactic, affixation, que é o processo de prefixo em sufixo, né? E a gente tem até anotei um exemplo aqui, unbelievable, por exemplo, né? É os dois, é o prefixo e o sufixo, exatamente. Abbreviation, por exemplo, a palavra doctor, que você faz uma abreviação DR, né? O blending, e isso que é bem interessante, a palavra brunch, que é um blending entre as palavras break e lunch, que vem de breakfast e lunch. Então vira um brunch, que é aquele momento ali entre o breakfast e o lunch time. Ou seja, surge uma terceira palavra, é isso. Rhyming compounds, por exemplo, easy peasy, acronyms, por exemplo, NATO, ou como é que é o nome que se dá lá para... Agora esqueci, da União Europeia. Me fugiu agora, tá bom? Echoes, que são os sounds, smack, clap, pound. Compounding, ela coloca também que compounding é diferente de blending. Compounding seria brainstorm, que é a junção de duas palavras que de fato estão ali inteiramente, enquanto que o blending é um pedaço de uma palavra e um pedaço de outra, como eu já disse o exemplo de brunch, que é breakfast, né, e lunch, então surge uma nova palavra ou um pedaço de um pedaço de outro. Borrowing, que eu acredito que seja aqueles estrangeirismos, né, tipo palavras que são de origem germânica, entre outros, que no inglês tem muito isso, tem muita palavra de origem germânica, eu aprendi isso. Entre outros processos de formação de palavras, que na matéria a gente chamou de the word form process. Beleza? Então, nesse vídeo eu trouxe essa ideia do que a gente aprendeu durante essa matéria. Não sei se deu para ficar um pouco claro, mas esteja ciente de que, mesmo você estando no nível básico, tem que já ter uma noção interessante de inglês, porque se entrar completamente no zero, eu tenho a impressão de que a pessoa vai ficar perdida, eu acho. Mas tem uma boa notícia. Aqui na PUC, não sei se vai dar tempo de falar no vídeo, vai. Aqui na PUC tem a escola de idiomas da PUC, que é incrível, é simplesmente incrível. Eu já estudei, já fiz escola de idioma aqui há uns anos atrás. E é incrível, por quê? Porque para os alunos, não só de letras, mas de todo mundo que faz algum tipo de licenciatura aqui na PUC, é de graça, um ano de curso de graça, o primeiro semestre e o segundo semestre. E isso ajuda muito para quem está iniciando no inglês. Eu fiz, inclusive, enquanto eu estava fazendo essa matéria, eu preciso tomar água, minha garganta é seca. Enquanto eu estava fazendo essa matéria de língua inglesa e engenheiros da esfera intimista, English Language and Life Writing Genres, eu me matriculei gratuitamente, porque um curso aqui desse na PUC, deve ser no mínimo R$150, talvez para mais, eu não sei quanto que é o valor, mas é mais. E isso ajuda muito, porque daí eu vinha para aula, a ter aula de língua inglesa, daquela aplicação mais da gramática mesmo, da língua inglesa, e ao mesmo tempo que tinha essas aulas da faculdade, do curso superior, que tem uma pegada diferente. Um curso de inglês, ele é um pouco diferente de uma matéria do curso superior. O curso superior a gente foca
bem menos na gramática. A professora até passa a gramática, mas geralmente, por exemplo, nesse caso, a gente aprendeu gêneros textuais, a gente aprendeu formação de palavras, coisas que dificilmente você vai ver num curso tradicional de língua inglesa, que o enfoque é outro, né? O enfoque do curso tradicional de língua inglesa, ele tem ainda essa coisa de voltado mais para gramática e tudo mais, né? Então isso me ajudou. Isso é uma boa notícia para você que quer fazer letras em inglês. Pense nisso. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje, na verdade, eu já gravei um hoje, estou gravando esse na sequência e já estou soltando na sequência, inclusive, para formar a trilogia, pelo menos, de hoje desses 3. E no próximo vídeo eu quero só mencionar quais foram os gêneros textuais que a gente aprendeu, ou de forma bem resumida também, eu vou trazer no vídeo, que a gente aprendeu nessa matéria, beleza? Inclusive tem uma estrutura aqui que eu quero ler ela, inclusive, para justamente até praticar o inglês. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo já daqui a pouquinho, daqui 10 minutos.